Olha, o caso do Banco Master deixou muita gente se perguntando uma coisa, né? Quando é que os problemas começaram de verdade? Pois é, agora com a liberação de uns documentos que eram secretos, a gente finalmente começa a ter uma luz sobre essa história toda. Então vamos mergulhar nisso e entender o que eles revelam. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Durante muito tempo, a conversa era super confusa, cada um falava uma coisa sobre a saúde do banco, se estava bem, se estava mal. Mas agora parece que finalmente temos um ponto de partida bem mais claro para, sabe, desembolar essa crise. E a chave para desvendar esse mistério todo está justamente aqui. O Tribunal de Contas da União, o TCU, abriu a caixa preta. Eles liberaram relatórios do Banco Central que antes estavam assim, sob sigilo total. Então, tudo que vamos ver aqui é baseado nesses papéis oficiais, que basicamente pintam um retrato bem detalhado do que foram os últimos dias de calmaria do Banco Master. Certo, vamos começar pelo que talvez seja a principal revelação desses documentos. O momento exato em que a luz vermelha acendeu lá dentro do principal órgão regulador do país, quando as primeiras rachaduras apareceram. E olha só a velocidade com que tudo aconteceu. É impressionante. Pensa bem, dia 28 de maio, o Banco Central manda o primeiro aviso oficial. Pouquíssimos dias depois, em 6 de junho, o banco já atravessa uma linha vermelha super crítica. Não tem mais grana para cobrir os pagamentos dos próximos 30 dias. Na outra semana, dia 12, a coisa tá tão séria que precisa de reunião cara a cara. E no dia seguinte, já estão batendo na porta da caixa para pedir socorro. Fica muito claro que a crise explodiu assim em questão de semanas. E o coração do problema todo era isso aqui: liquidez. Para simplificar ao máximo, liquidez é ter dinheiro na mão para pagar as contas do dia a dia, sabe? Tipo os depósitos que as pessoas querem sacar. É o caixa. E segundo o Banco Central, a partir de 7 de junho de 2024, o Master já não tinha mais essa capacidade garantida. O fôlego acabou. Ok, então com o caixa secando, o banco foi para uma cartada desesperada. Uma tentativa dramática de se salvar. Correr atrás de uma injeção gigante de dinheiro de um banco estatal. A Caixa Econômica Federal. Uma aposta de altíssimo risco. E a gente não está falando de troco, não. O valor era esse aí, 500 milhões de reais. Meio bilhão. O plano era vender essa bolada em títulos financeiros para o braço de investimentos da Caixa. Era uma operação que, se desse certo, seria o balão de oxigênio que o banco precisava desesperadamente. Agora, olha que interessante a proposta que estava na mesa. O Master estava oferecendo um retorno de 130% do CDI. Para quem não está tão familiarizado, o normal do mercado é girar em torno de 100%. Então, oferecer 130% é muito acima da média. E no mercado financeiro, uma promessa de retorno tão alta assim geralmente vem com um letreiro piscando em neon: risco alto. E a equipe técnica da Caixa, claro, sacou na hora. Eles fizeram um relatório interno lá em 4 de julho, que foi direto na jugular. Disseram que o modelo de negócios do banco era, e aqui eu cito, de difícil compreensão e que existia um alto risco de insolvência. Uma previsão que, bom, olhando agora, a gente já sabe que acertaram em cheio. Só que aí a história ganha um contorno, digamos, bem polêmico. A equipe que escreveu esse relatório, que basicamente falou não façam esse negócio, é arriscado demais, foi demitida. Pois é, o pessoal que deu o alerta fundamentado acabou na rua. Isso, claro, adiciona toda uma camada de, sabe, conflito interno e levanta um monte de perguntas sobre as pressões que estavam rolando ali nos bastidores. E tudo isso nos leva a uma outra peça-chave nesse quebra-cabeça: o papel do regulador, o Banco Central. O BC se viu numa posição bem complicada, sabe? Porque começou a levar pancada de tudo que é lado pela sua atuação nesse caso. E o mais curioso é que as críticas eram totalmente opostas. De um lado, tinha gente falando, pô, o BC demorou demais para agir, deixou o problema virar uma bola de neve. Do outro lado, principalmente depois, a crítica era, nossa, mas foram rápidos demais em liquidar o banco, causaram estrago desnecessário. Então fica a dúvida, afinal, o BC foi lento ou foi rápido? Qual foi a avaliação oficial sobre isso? Bem, os documentos, que agora são públicos, trazem a conclusão do TCU sobre esse dilema. E a avaliação oficial foi que a abordagem do Banco Central foi, na verdade, a correta. Eles usaram as palavras escalonada, preventiva e corretiva. Ou seja, eles seguiram os passos certos, monitoraram, tentaram corrigir e só no final, quando não tinha mais jeito, tomaram a atitude mais drástica. E claro, como acontece em muitos casos de grande repercussão por aqui, a crise do Banco Master também acabou revelando uma teia de conexões bem interessantes entre o mundo das finanças e o da política. Coisas que, aliás, foram muito noticiadas na época.
Vamos só repassar os fatos que vieram a público para todo mundo ficar na mesma página. Primeiro, quem chefiava a Caixa na época e que demitiu os técnicos era uma pessoa indicada pelo governo Lula. Segundo ponto, nesse mesmo período da crise, o Banco Master tinha um contrato de valor bem alto com o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF. E para complicar ainda mais, a própria chefe de risco do banco questionou depois se os serviços desse contrato foram realmente prestados. São os fatos que estão aí. Certo. Então, depois de passar por todos esses pontos que os documentos secretos revelaram, o que a gente sabe agora? Qual é a grande conclusão que dá para tirar disso tudo? E a resposta é essa, o ponto principal que esses documentos trazem à tona. A cronologia da crise deixou de ser especulação, agora é fato, documentado. O começo dos problemas financeiros críticos do Banco Master tem data e hora para acontecer, meados de 2024. E isso muda completamente o jeito que a gente entende a história toda da quebra do banco. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final, né? Porque um caso como esse, onde a gente vê decisões técnicas se misturando com pressões políticas, com uma quantidade enorme de dinheiro envolvida, nos obriga a fazer essa pergunta. Quando as coisas se misturam desse jeito, quem é que fiscaliza as instituições que deveriam nos proteger? É uma pergunta que com certeza fica no ar muito tempo depois que a poeira de uma crise como essa baixa.